E como que, falando dessa parte de trampo, como que você entrou, né, no mundo, assim, de educador financeiro? Né? Como que foi essa trajetória aí? Então, eu vou voltar um pouquinho lá, né? Desde quando eu era menorzinho, meu pai sempre teve um mercadinho, sempre teve uma veia empreendedora. A gente tinha um mercado quando eu era pequeno, depois meu pai de um tempo vendeu, virou taxista e tal, e a gente foi seguindo. Eu era da Zona Leste também, mano. Quem não conhece Cidade Tiradentes? Salve, Quebrada, salve, quebrada. quebradaça. É, daqui até lá, aqui a gente tá em bairro super nobre, mano. Eu nunca pensei que eu ia morar por onde eu morava. A gente até falou no meu podcast, né? Mas eu sempre fui criado lá na cidade de Tiradentes, aí com 23 anos, mais ou menos, minha mãe veio falecer. Aí a gente não queria mais ficar lá, tá ligado? Porque a casa já ficou muito pesada e tal. Uhum. E a gente quis mudar. Aí eu mudei e me casei já. Eu mudei, me casei, vim morar na Penha, aqui e tal. E daí pra frente, o que acabou acontecendo? Eu tava trabalhando numa. Eu me formei na FATEC, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, em construção civil. E eu cheguei a trabalhar numas empresas legaisinhas lá. E em 2014, o que aconteceu? Pegou e veio aquela. É o mensalão que foi? O mensalão da Dilma lá, que as empresas, as incorporadoras, as grandes construtoras, pegavam mal dinheiro do governo. Sim. O governo, né? Pegava e pagava todo mundo lá. Então, tipo, sei lá, tinha 50 contratos que foi cortado da empresa que eu trabalhava. E, mano, isso daí Caralho. já quase eu casei e isso daí aconteceu isso daí. Aí, tipo, não deu 3 meses, eu saí do trampo, né? E eu, mano, saí do trampo, todas as empresas de construção deu aquela miada, porque, mano, foram várias obras ali que, mano, ficou. E construção é muito cíclico, né? Uma hora o bicho tá pegando, outra hora manda todo mundo embora. E é um setor que eu não gosto nem de ter na minha carteira, pra vocês terem uma noção. Que o bagulho é Que assim, sentiu né? na pele como que É é. tô rico, tô pobre, né? Tá ligado? É mais ou menos isso daí. Aí eu acabei pegando e não sabia pra onde ir, não sabia pra onde ir. O meu pai tinha uma placa de táxi, eu comecei a trabalhar de táxi com meu pai, mano. Aí que tá, né? Eu sempre quis, uma coisa que eu sempre quis é trabalhar numa empresa grande, ganhar bem, ter um cargo de responsa, né? Ter um VR da hora, mano, poder comer o que eu quero e tal. Ganhar, sei lá, os seus 8 mil, 10 mil reais. Pra mim aquilo dali era top, tá ligado? E aí eu me vi, comecei a trabalhar de táxi. Depois que eu comecei a trabalhar de táxi, olha que louco, mano. Eu comecei a ter uma visão mais 360, mano. Comecei a ver que várias outras empresas, mano, tinha empresa lá na época, 2014, mais ou menos 2015, que que empresas pagavam tipo 300 conto pro cara indo pra uma reunião. 200 conto pra voltar. Aí você fala, mano, quanto que um cara desse daí não ganha, tá ligado? Você começa a pensar, pô, uma empresa é uma empresa muito boa, né? Aí, mano, eu comecei a abrir, eu conheci até pessoas boas trabalhando de táxi. Hoje tem um cara que eu lembro muito, que é o Bruno Andrade. Ele é até, eu não sei se ele tá ainda, mas ele é até um dos diretores, acho que ele é diretor de uma área da SAP, que é um sistema, Uhum. tá ligado? O cara é muito fodido, o cara troca uma Caralho. ideia e o cara sempre me chamava, mano, ele salvava. E depois disso daí, de um tempo, depois que eu comecei a trabalhar com táxi, eu escutei um cara falar sobre investimentos, acho que foi mais ou menos isso daí. Aí eu comecei a ver muito sobre investimento, e quem eu via na época, o Primo Rico. Mano, Primo Rico, Natália Arcuri, depois veio o Pitch, veio o Fábio Holder, e esses caras eu começava a acompanhar muito, né? Então eu chegava do trampo, eu ficava vendo os caras. E eu começava a conversar com os outros, aí eu comecei já a investir nessa época. Aí eu começava a conversar com Isso é que ano, mais ou menos, você isso daí, lembra? 2014 pra 2015, mais ou menos, isso daí. Mais ou menos isso Tá. daí. Aí eu comecei a ver muito sobre investimento, ter muita curiosidade, mano, porque realmente, quando você para pra pensar que o cara tá lá do outro lado, eu falo assim, mano, você não vai ficar rico se você não investir, né? Se isso não for um potencial pra você. Praticamente o investimento é um potencial, né? Vai agregar muito ali no que você faz. Então começa a gerar uma curiosidade, desperta, né, aquela curiosidade, aquela vontade de você falar, mano, se o cara tá fazendo isso daí, tá comprando ações e tal, e você vê que é muito acessível, né? Mas naquela época, se eu não me engano, a única que eu entro lá, que eu lembro, era a XP que tinha na época. Uhum. Então a corretagem era muito cara, né? Era 18,50, eu 18 lembro. conto, eu Quase lembro. 20 conto. 18,50, eu lembro, mano, eu lembro. Então naquela época lá eu comecei a investir, eu comprei Petrobras, comprei algumas coisas e tal. E por aí ficou. Isso daí já 2015. Eu fiquei, eu acho que um ano vendo esses vídeos pra depois começar a investir em alguma coisa, mano. Olha que louco. Aí eu investi primeiro no tesouro, depois que eu fui investir nas ações, mano. Uhum. Porque, tipo, você fala, mano, será que. Porque a gente fica com muito medo, né? Coloca o dinheiro lá, fica
Fica só assim. É. Fica só... Ah, mano, Será que vai sumir? será Será que que vai- vai crescer? A pior... Mano, é que assim, a falta de conhecimento é fogo. A gente pensa isso daí. Será que vai sumir e tal? Não sei Hoje o quê. já não tem esse pensamento. Hoje já não, né? Hoje já é totalmente diferente e tal. Então, aí depois eu comecei a conversar com pessoas da família, né? Com amigos e tal. Pô, você investe ou você não investe? Pô, e ninguém sabia. Ninguém sabia, mas isso daí já mais pra frente, né? Eu fui... Aí em 2019, se eu não me engano, de 2018 pra 2019... 2018 meu pai chegou a falecer. Aí aí que eu peguei e falei assim, mano, eu preciso fazer alguma coisa, né? E nessa época aí eu já tinha saído do táxi e já fui pra uma empresa de construção. E eu acho que foi Deus que preparou tudo ali, porque também se eu ficasse trabalhando com táxi ia ser muito complicado, né? Uhum.